Então, continuando, é muito legal esse vídeo, né, que fala dos sinais de Deus, mas a gente agora vai falar sobre a natureza divina, não é? E voltamos a falar, então, das qualidades, né? Essa parte vai falar das qualidades, das virtudes, os atributos de Deus, que são 8 atributos, e aí eu peço que os irmãos prestem atenção, né? Que no item 8 desse capítulo ele começa dizendo: não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreender Deus, ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire com a completa depuração do espírito. Isso é bastante interessante, né? Ele continua dizendo: mas se o homem não pode penetrar a essência de Deus, pode ter como premissa a sua existência. Não é? Então, os Espíritos nos dizem que não é permitido sondar a natureza íntima de Deus. Por quê? Porque nos falta um sentido próprio. Veja bem, nós temos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Nós não temos o sentido que nos faz compreender a natureza de Deus. Esse sentido só teremos depois da nossa completa depuração espiritual, né? Existem mundos mais evoluídos onde os seres têm outros sentidos, né? Tem seres que têm 10, 16 sentidos, nós temos 5, né? Então a gente ainda está um pouco distante dessa condição de entender. Mas a doutrina nos diz que estudando aquilo que ele não pode ser, poderemos ter uma ideia daquilo que ele deve ser. Então, sem o conhecimento dos atributos de Deus, impossível seria compreender-se a obra da criação. Então, o primeiro atributo de Deus é: Deus é a suprema e soberana inteligência. Deus tem que ser a inteligência máxima, infinita, porque se ele fosse limitado em algum ponto, poderíamos conceder outro ser mais inteligente. E para que ele seja Deus, não pode haver outra inteligência que a ele se iguale. Então, o segundo atributo de Deus é eterno, isto é, não teve começo e não terá fim. Se nós entendermos que Deus teve início, estaremos então admitindo que ele é obra do acaso, né? E a gente sabe que o acaso não existe. Ou então a gente vai admitir que ele foi criado por outro ser anterior a ele. Nesse caso, este outro é que seria Deus. Logo, se Deus é eterno, ele não teve começo e não terá fim. Gente, às vezes parece que a coisa é meio confusa, assim, é meio louco, mas, como disseram os Espíritos, a gente ainda não tem condição de entender. Então, é o tipo da coisa que a gente não pode nem perder tempo tentando, porque não vamos alcançar essa condição. O terceiro atributo de Deus é que ele é imutável. Se Deus estivesse sujeito a mudanças, as leis do universo não teria estabilidade, seria instável, né? Então ficaria a coisa meio bagunçada. Se Deus é imutável, né? Também tudo aquilo que dele resulta é estável, é imutável. O quarto atributo, Deus é imaterial, ou seja, a sua natureza é diferente de tudo que chamamos matéria, né? Tudo que é tangível para a gente. Então, Kardec diz: Deus não tem forma apreciável aos nossos sentidos. Caso o tivesse, seria matéria, né? Tomamos a nós próprios como forma de comparação, porque é o que a gente entende. Então, tudo que foge ao nosso entendimento
Por isso, às vezes, falamos, né? A mão de Deus cairá sobre ele, olha, né? E isso é ridículo. Essa palavra está escrita lá no livro, é ridículo, né? Essa palavra por quê? A gente compara a Deus, né? E a gente empresta a Deus as nossas paixões humanas e coléricas, né? Do tipo assim, olha, Deus está vendo, né? Como se Deus fosse aquele, né? Ser perverso que vai castigar. E a gente sabe que não é isso. Mas tem gente que ainda não sabe, né, gente? Que fala, olha, Deus está vendo, hein? E o quinto atributo é que Deus é onipotente, ou seja, Ele tem o poder supremo. Caso não o fosse, né? Então a gente poderia conceder alguém mais poderoso. Logo, Ele não seria Deus. Então Deus é onipotente, onipresente, né? Onisciente, todas essas coisas. O sexto atributo, Deus é soberanamente justo e bom. É impossível não observarmos, né? Claro que dentro das nossas limitações, mas como Kardec diz, a sabedoria das leis divinas se revela nas mais pequeninas coisas como nas maiores, não permitindo que se duvide da sua justiça, nem da sua bondade. Logo, se Ele é infinito em todas as coisas, não podemos imaginar um Deus mais ou menos justo ou mais ou menos bom. Um ser, né, infinitamente bom, não poderia ter a menor parcela de maldade. A gente não pode, né, imaginar uma coisa dessas. Então, dessa forma, Ele não pode ser um Deus que se vinga ou castiga, como se pensava antigamente, né? E acredito que até hoje deva ter alguém que diz, olha, não faz isso, Deus vai te castigar, hein? Né? Tem gente, alguém deve conhecer alguém que fala isso. Então, Deus não se felicita com o sofrimento dos seus filhos. Mas aí a gente pode questionar, ora, se é assim, né? Se Deus não fica feliz com o sofrimento dos filhos, por que, né, existem tantas pessoas sofrendo? Porque, o que a gente leu lá no começo? Ele é justo e bom. Então, porque Ele é justo. E Jesus disse a Pedro, embainha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Não é verdade? Então, Deus é justo. E Emmanuel, a esse respeito, ele nos diz, alimentando a guerra com os outros, perdemos-nos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos, né? Em nosso aprendizado cristão, lembremos-nos da palavra do Senhor, diz Emmanuel, embainha a tua espada. Não é verdade? Então, essa é a justiça, né, que Deus, porque a gente vai viver de acordo com aquilo, a gente recebe de acordo com o que a gente dá, né? Então, por que a gente sofre? É porque Deus castiga? Não, porque nós, através do nosso livre-arbítrio, nos proporcionamos essa condição de sofrimento a título de depuração. Aí está a prova da justiça divina, né? O sétimo atributo de Deus, Ele é infinitamente perfeito. É impossível concebermos Deus sem o infinito das suas perfeições. No livro de Deuteronômio, no capítulo 32, está escrito: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto Ele é. Né? E por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, cujo título é Sede Perfeitos, Kardec nos explica
que a frase de Jesus, né, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, né, se fosse tomada ao pé da letra, ela então iria pressupor a possibilidade de que nós atingíssemos a perfeição absoluta, não é? E se a criatura fosse dado ser tão perfeito quanto o Criador, né, nós iríamos nos tornar igual a Ele, e isso é uma coisa inadmissível, né? No entanto, essa frase de Jesus, naquele momento, se fazia necessária para que os homens da época entendessem a importância, né, de buscarem a perfeição, de serem melhores. Era uma época onde as pessoas eram muito rudes, então essa frase causou muito impacto naquele momento. Então, o último atributo do Criador diz que Deus é único, né? Então, a unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. As crenças politeístas surgiram em função do desconhecimento da unidade e da perfeição de Deus, né? Da unicidade de Deus. Imaginemos vários deuses, né, administrando o universo. Seria um desatino, não é verdade? Uma bagunça. Então, é claro que existem outros seres relativamente perfeitos, que são os Cristos, porém, plenamente perfeito, só Deus, não é? E Kardec finaliza esse item dizendo que em filosofia, em psicologia, em moral, em religião, só há de verdadeiro o que não se afaste nenhum tio, gente, nem uma vírgulazinha das qualidades essenciais da divindade. Qualquer uma dessas, né, que se confronte com os atributos de Deus, não é verdadeira. Todos os pensamentos que deturbam a figura divina ocasionam crenças equivocadas. Por isso, irmãos, é importantíssimo nós estudarmos, buscarmos entender na maior profundidade possível esses estudos. E o Espiritismo, como já dissemos, é o Consolador prometido, justamente por isso, porque ele traz grandes revelações, né? Traz as verdades acerca das leis divinas, sabe? Aquelas histórias que muitas vezes a gente lê na Bíblia, a gente sabe que Jesus não escreveu nada, que a Bíblia foi escrita por homens, não é? E, assim, não que fizessem por uma questão de perversidade, não, mas que certamente naquele momento aqueles ensinamentos eram essenciais, eram importantes. Mas, felizmente, hoje a gente tem a condição de entender com profundidade esses ensinamentos, graças ao nosso querido Allan Kardec, né, que nos codificou essas obras maravilhosas e que a gente hoje pode ter a oportunidade de estudar. Então, uma semana de muita paz, de muitas reflexões, que os irmãos possam conseguir um tempinho para estudar um pouco mais, porque as obras de Kardec não são para ser lidas apenas, são para ser estudadas. Então, que a gente se dê isso de presente, sabe? Que a gente estude. Então, muita paz, meus irmãos, que Jesus esteja na vida de todos vocês e até a próxima semana.